Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Nesses tempos de sincretismo religioso, muito se tem falado sobre liberdade religiosa, de culto, de crença, de salvação fora da igreja. É o ecumenismo, palavra dita em todos os lugares, mas vejamos o que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso, por meio de seu magistério infalível, porque muito se tem falado, mas pouco se tem estudado. Comecemos pelas Sagradas Escrituras. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodos capítulo 20, versículo 3. Aquele que sacrificará aos deuses, à exceção do Senhor, será morto. Êxodo capítulo 22, versículo 20. Não deixarás viver os feiticeiros. Êxodos capítulo 22, versículo 18. Todos os deuses dos gentios são demônios. Salmos capítulo 95, versículo 5. Eis o que diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Deus justo e salvador não há fora de mim. Convertei-vos a mim e sereis salvos, vós todos os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículos do 21 ao 22. Pelo Antigo Testamento, só há um único Deus verdadeiro, que é o de Israel. Todos os outros são demônios: Brahman, Shiva, Vishnu, Alá, Moloque, Zeus, Apolo, Mercúrio, Tupã, etc. Os exemplos de Moisés e principalmente de Elias, dois dos maiores santos da história, são neste sentido, anti-ecumênicos. Moisés destruiu o bezerro de ouro feito pelos israelitas enquanto ele estava no Monte Sinai. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e esmagou. Êxodo capítulo 32, versículo 20. E depois Moisés puniu os culpados, e cerca de 23.000 caíram mortos naquele dia. Êxodo capítulo 32, versículo 28. Elias convidou os sacerdotes de Baal para um duelo. Eles iriam ao Monte Carmelo e invocariam Baal, enquanto Elias rezaria ao Deus de Israel para que enviasse fogo do céu a fim de consumir uma vítima oferecida em sacrifício. Quem tal fizesse, esse seria o Deus verdadeiro. No monte designado, Baal não aparecia. Elias debochava e falava: gritai mais alto, porque ele é um Deus e talvez esteja em viagem, ou numa estalagem, dorme e necessita que o acordem. 3 Reis, capítulo 18, versículos do 27 ao 28. O Deus verdadeiro apareceu e consumiu a vítima. Os sacerdotes de Baal, vendo sua derrota, se preparavam para fugir, mas Elias não deixou. Apanhai os profetas de Baal, e não escape nenhum só. E tendo-os agarrado, Elias levou-os à torrente de Sison, e ali os matou. 3 Reis, capítulo 18, versículo 40. No Novo Testamento, temos a confirmação de que só um Deus é o verdadeiro, e é fundada a única igreja verdadeira. Em São Mateus, capítulo 4, versículos do 8 ao 10, diz: De novo o demônio o transportou a um monte muito alto, e ali mostrou todos os reinos do mundo e sua magnificência. Ele lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: O Senhor teu Deus adorarás, e a ele só servirás. Pelo texto, temos duas conclusões. Todos os reinos do mundo serviam a Satanás. Só é possível adorar um só Deus. Em São João, capítulo 6, versículo 68, diz: A quem haveremos de ir? Só vós, Cristo, tende palavras de vida eterna. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: E não há salvação em nenhum outro, porque sob o céu nenhum outro nome, o de Cristo, foi dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 22, diz: Ou que o ídolo é alguma coisa? De modo nenhum. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam-nas aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais sociedade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ao longo da história da igreja, houve sempre o dogma de que só há uma igreja verdadeira, e fora dela não há salvação. Sendo assim, não há liberdade religiosa, de crença, de culto. Olhemos para estes ensinamentos. São Cipriano, no século III, diz: Não há salvação fora da igreja. O credo de Santo Atanásio, do século IV, oficial da Igreja Católica, diz: Todo aquele que queira se salvar, antes de tudo é preciso que mantenha a fé católica, e aquele que não a guardar íntegra e inviolada, sem dúvida perecerá para sempre.
Esta é a fé católica, e aquele que não crê fiel e firmemente não poderá se salvar. O Papa Inocêncio III, de 1198 a 1216, diz: de coração cremos e com a boca confessamos uma só igreja, que não de hereges, só a Santa, Romana, Católica e Apostólica, fora da qual cremos que ninguém se salva. No Quarto Concílio de Latrão, em 1215, infalível, Cânon 1, diz: há apenas uma igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. No Cânon 3, diz: nós excomungamos e anematizamos toda heresia erguida contra a santa, ortodoxa e católica fé, sobre a qual nós, acima, explanamos. O Papa Bonifácio VIII, de 1294 a 1303, diz: por apego da fé, estamos obrigados a crer e manter que há uma só e santa Igreja Católica e a mesma apostólica, e nós firmemente cremos e simplesmente a confessamos, e fora dela não há salvação nem perdão dos pecados. Romano Pontífice, o declaramos e decidimos, definimos e pronunciamos como de toda necessidade de salvação para toda criatura humana. O Concílio de Florença, de 1438 a 1445, diz: firmemente crê, professa e predica que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não somente os pagãos, mas também judeus, os hereges e os cismáticos, não poderão participar da vida eterna e irão para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que antes de sua morte se unirem a ela. O Concílio Infalível de Trento, de 1545 a 1563, além de condenar e excomungar os protestantes, reiterou tudo o que os concílios anteriores declararam e ainda proferiu: nossa fé católica, sem a qual é impossível agradar a Deus. O Papa Pio IV, de 1559 a 1565, um dos papas do Concílio de Trento, diz: esta verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode se salvar. Profissão de fé da bula Iniunctum Nobis, de 1564. O Papa Bento IV, de 1740 a 1758, diz: esta fé da Igreja Católica, fora da qual ninguém pode se salvar. O Papa Gregório XVI, de 1831 a 1846, na Mirari Vos, diz: outra causa que tem acarretado muito dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina poder conseguir a vida eterna em qualquer religião, contando que se amolde à norma do reto e honesto. Podeis com facilidade pantetear a vossa grei esse erro tão execrável, dizendo o apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir a todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. E os que não acolhem com Cristo dispersam miseravelmente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não aguardarem íntegra e sem mancha. Desta fonte lodosa do indiferentismo promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e que defende a liberdade de consciência. Esse erro corrupto que abre alas, escudado na imoderada liberdade de opiniões que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estende por toda parte, chegando à imprudência de alguém asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, dizia Santo Agostinho. Teses condenadas pelo Papa Pio IX nos Sílabos. 15ª. É livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. 16ª. No culto de qualquer religião, podem os homens achar o caminho da salvação e alcançar a mesma eterna salvação. 17ª. Pelo menos deve-se esperar bem da salvação eterna daqueles todos que não vivem na verdadeira Igreja de Cristo. 18ª. O protestantismo não é senão outra forma de verdadeira religião cristã, na qual se pode agradar a Deus do mesmo modo que na Igreja Católica. 21ª. A Igreja não tem poder para definir dogmaticamente que a religião da Igreja Católica é a única religião verdadeira. Outro texto de Pio IX diz: não temem fomentar a opinião desastrosa para a Igreja Católica e a salvação das almas, denominada por nosso predecessor, de feliz memória, de loucura, Mirari Vos, de que liberdade de consciência e de cultos é diretório próprio e inalienável do indivíduo que há de proclamar-se nas leis e estabelecer-se em todas as sociedades constituídas. Portanto,
Todas e cada uma das opiniões e perversas doutrinas explicitamente especificadas neste documento, por nossa autoridade apostólica, reprovamos, proscrevemos e condenamos. Queremos e mandamos que os filhos da Igreja as tenham todas por reprovadas, proscritas e totalmente condenadas. Quanta cura! O Papa Leão XIII, de 1878 a 1903, na encíclica Libertas Praestantissimo, diz: oferecer ao homem liberdade de culto, de que falamos, é dar-lhe o poder de desvirtuar ou abandonar impunemente o mais santo dos deveres, afastando-se do bem imutável, a fim de se voltar para o mal. Isto, já o dissemos, não é liberdade, é uma escravidão da alma na objeção do pecado. O Papa Pio XI, de 1922 a 1939, na encíclica Mortalius Animus, diz: os esforços do falso ecumenismo não têm nenhum direito à aprovação dos católicos, porque eles se apoiam sobre esta opinião errônea que todas as religiões são mais louváveis naquilo que elas revelam, e traduzem todas igualmente, se bem que de uma maneira diferente, o sentimento natural e inato que nos leva para Deus e nos inclina ao respeito diante de seu poder. Os infelizes, infestados por esses erros, sustentam que a verdade dogmática não é absoluta, mas relativa, e deve, pois, se adaptar às várias exigências dos tempos e lugares, a diversas necessidades das almas. Os artesãos dessas empresas não cessam de citar ao infinito a palavra de Cristo: que todos sejam um, haverá um só rebanho e um só pastor. E eles repetem esses textos como um desejo e um voto de Cristo que ainda não teria sido realizado. Eles pensam que a unidade da fé e de governo, características da verdadeira e única Igreja de Cristo, quase nunca existiu no passado e que não existe hoje. Eles afirmam que todas as igrejas gozam dos mesmos direitos, que a Igreja só foi una e única no máximo da época apostólica até os primeiros concílios ecumênicos. Tal é a situação. É claro, portanto, que a Sé Apostólica não pode por nenhum preço tomar parte em seus congressos, que não é permitido por nenhum preço aos católicos aderir a semelhantes empreendimentos ou contribuir para eles. Se eles o fizerem, daria autoridade a uma falsa religião cristã completamente estranha à única Igreja de Cristo. Vejamos o que tem a dizer o maior Papa do século, Papa Pio X, de 1903 a 1914. Ele tem a autoridade dos papas e a virtude dos santos. Talvez seja a melhor pessoa, neste século, para falar sobre isso. Ele fez o chamado Catecismo Maior em 1905. O primeiro catecismo foi ordenado pelo Concílio de Trento e foi publicado pelo Papa São Pio V em 1566, e é um resumo de toda a doutrina principal que a Igreja sempre ensinou, colocada de forma fácil para que todos possam compreender e obedecer. Catecismo da Doutrina Cristã, voz infalível do ensinamento dos papas e dos concílios. Parágrafo 149. Que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou reunião de todas as pessoas batizadas que, vivendo na Terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Parágrafo 153. Então não pertencem à Igreja de Jesus Cristo as sociedades de pessoas batizadas que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe? Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Parágrafo 156. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há nem pode haver senão uma só igreja verdadeira. Parágrafo 168. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pôde salvar-se do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Ou ainda em outro documento, São Pio X, condenando as teses modernistas, diz: toda religião, não excetuada sequer a dos idólatras, deve ser tida por verdadeira, e os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras. Quando muito no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade, porque é mais viva e merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde ao título de cristã, porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo.
Cremos ter provado que, pela Igreja Católica, só uma Igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. Além disso, havendo um só Deus, consequentemente, só pode haver uma Igreja verdadeira. Essa proposição vale para sempre. 3 definições infalíveis ex cátedra do dogma Extra Ecclesiam Nulla Salus. Primeira, Papa Inocêncio III, no 4º Concílio de Latrão. Há apenas uma Igreja universal dos fiéis, fora da qual absolutamente ninguém é salvo. Segunda, Papa Bonifácio VIII, no Concílio de Roma. Declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário à salvação de toda criatura humana estar sujeito ao Romano Pontífice. E terceira, Papa Eugênio IV, no Concílio de Florença. A Santíssima Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que existem fora da Igreja Católica, não só pagãos como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá ter parte na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer, e que a unidade deste corpo eclesiástico é tão importante que só aqueles que conservarem dentro desta unidade podem aproveitar-se dos sacramentos da Igreja para sua salvação, e apenas eles podem receber uma recompensa eterna pelos seus jejuns, pelas suas esmolas, pelas suas outras obras de piedade cristã e pelos deveres de um soldado cristão. Ninguém, por mais esmola que dê, ninguém, mesmo que derrame o seu sangue pelo nome de Cristo, pode salvar-se a não ser que permaneça no seio e na unidade da Igreja Católica. Após o triunfo do Imaculado Coração de Maria, não haverá dúvidas. No tempo, uma só fé, um só batismo, uma só Igreja Santa Católica Apostólica. Na eternidade, o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.